da Escola Dominical. Apresentação Moisés Rosa. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos e ouvintes desta bonita cidade de Londrina. A paz do Senhor a todos os que nos acompanham de qualquer parte do Brasil ou do mundo através da internet. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Momento da Escola Dominical. Neste segundo trimestre de 2015, através da revista Lições Bíblicas, editada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, estamos estudando a respeito de Jesus, o homem perfeito, o Evangelho de Lucas, o médico amado. O tema de nossa lição de hoje é as limitações dos discípulos. Façamos a leitura da verdade prática de nossa lição de hoje, que nos diz o seguinte: ao longo de seu ministério, Jesus foi seguido por homens simples, imperfeitos e limitados, mas jamais os descartou por isso. Nossa leitura bíblica em classe está localizada em Lucas capítulo 9, versículos 38 a 42 e também nos versículos 46 a 50, que deixaremos de ler pelo exíguo tempo de nosso programa. O tema de nossa lição de hoje faz-me relembrar o início de minha conversão a Cristo. Sempre gostei de conversar com pessoas que tinham mais idade do que eu, e nem todas estas amizades estavam restritas à igreja que passei a frequentar. Então, ao pregar a esses colegas que não faziam parte da igreja onde congregava, era muito comum ouvir deles que os crentes não passavam de simples comedores de feijão e que, portanto, eram para eles, quem eram eles para querer falar a verdade, já que eram iguais a todo mundo? Bem, de uma forma um pouco diferente, me parece que na lição de hoje, nosso comentarista quer nos fazer refletir que os discípulos que Jesus escolheu para segui-lo, a exemplo de todos nós hoje, também tinham suas limitações. A leitura bíblica em classe de hoje nos mostra um pai desesperado que, no meio de uma multidão de pessoas, gritava pela misericórdia de Jesus devido aos sofrimentos de seu filho. Jesus parou e lhe deu a devida atenção. Aquele homem desesperado então pediu a Jesus para olhar para seu filho, explicando-lhe que por diversas vezes seu filho saía de si e nele se manifestava um espírito maligno, que aos gritos lançava o corpo do menino no fogo e na água para o destruir, e só o largava depois de o ter quebrantado. Aflito, o pai complementa seu pedido de socorro a Jesus, esclarecendo que já havia pedido aos seus discípulos para expulsarem o demônio que estava em seu filho, mas seus discípulos não puderam. Olhando para o contexto desta passagem bíblica, entendemos que Jesus havia passado a noite anterior no monte, provavelmente no Monte Hermon, estando acompanhado por 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. O encontro entre Jesus e o pai do menino possesso se deu quando o mestre desceu do monte, e ao que parece, naquela mesma manhã, enquanto Jesus ainda estava no monte, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão o zelador, Judas Tadeu e Judas Iscariotes, 9 dos seus apóstolos, já haviam tentado expulsar o demônio que estava no menino, mas não puderam. Jesus, então, sensibilizado com o sofrimento daquele pai, mandou que trouxessem o menino.
ao aproximar-se de Jesus, assim que o menino viu o Senhor, imediatamente o espírito maligno o agitou, o qual, caindo no chão, passou a contrair sua musculatura com movimentos desordenados, espumando pela boca. Naquele momento, o mestre ordenou ao espírito maligno para sair do menino, para nunca mais entrar nele. Atendendo à ordem, o demônio gritou e, agindo com violência, saiu, deixando o menino como morto, a ponto de muitos dos que ali estavam dizerem que o menino havia morrido. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. A estas alturas de nossa lição, talvez o prezado ouvinte esteja ansioso para entender por que os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio que afligia o menino lunático. Para respondermos esta pergunta, temos que recorrer ao texto bíblico. Lucas 9,41 fala-nos que, ao tomar conhecimento da tentativa frustrada de seus discípulos na tentativa de expulsar o espírito maligno do menino, o mestre relacionou que aquela tentativa fracassada resultou da incredulidade de seus discípulos. Mais tarde, os apóstolos perguntaram a Jesus por que não puderam expelir o mal do menino. Jesus então respondeu em particular, Mateus 17, 20 e 21, que aquela casta de demônio não saiu do menino com a oração que eles haviam feito, porque lhes faltou fé, oração e jejum. Com Moisés Rosa, você está ouvindo o Momento da Escola Dominical. Deste modo, vemos claramente que a fé, a oração e o jejum devem estar presentes em níveis satisfatórios na vida de um discípulo de Jesus. Caso contrário, este ficará limitado de cumprir o ide do Senhor de forma plena. Sabemos que a fé é desenvolvida no coração e na alma do servo e da serva de Deus, à medida em que se tem acesso à sua maravilhosa palavra. Este acesso pode se dar através da leitura diária da Bíblia, através da leitura de um bom livro relacionado ao reino de Deus e até quando assistimos um DVD, onde a palavra de Deus é pregada ou cantada. Por sua vez, a oração e o jejum estão diretamente ligados ao fortalecimento espiritual do discípulo, de modo que ao orar e jejuar, a pessoa passa a habitar no esconderijo do Altíssimo, e assim, ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 à sua direita, continuará em segurança. Contudo, examinando mais pormenorizadamente o Evangelho de Lucas, o médico amado, chegamos à conclusão de que a falta de fé, oração e jejum dos primeiros discípulos de Jesus não foram os únicos fatores que os limitaram no exercício de uma vida cristã plena. Havia outros. Em Lucas 9, 46 e 47, vemos que entre os 12 apóstolos houve uma disputa para se saber qual deles seria o maior. Pela leitura desta passagem, nos parece que a discussão que houve nesse respeito entre os discípulos foi velada. Ou seja, os apóstolos a discutiram longe do Mestre, mas o nosso Jesus, que de tudo tem conhecimento, trouxe uma criança para o meio deles, querendo com isso fazê-los entender que o mais importante não é tanto o que fazemos para Deus, mas o que somos em espírito, interiormente diante dele. A exclusividade para realizar a obra do Senhor, reivindicada pelos discípulos em Lucas 9, 49 a 50, a avareza de alguns deles, exposta no texto de Lucas 12, 13, e por fim a dificuldade em lidar com a prática diária do perdão, nos moldes expostos por Cristo em Lucas capítulo 17, versículos 3 a 4, também eram fatores limitadores
dos primeiros discípulos para o pleno exercício da fé cristã. Sendo nós os discípulos de Cristo da atualidade, penso que cabe a cada um de nós olharmos de forma reflexiva para as limitações dos discípulos de Cristo expostas na lição de hoje, pedindo ao Espírito Santo que nos ajude a fazermos o nosso melhor na sua obra, em dias tão difíceis, sem precedentes em toda a história da humanidade. Vamos orar. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nós queremos nos aproximar de Ti em oração neste momento, rogando, Senhor, em nosso favor mesmo, em favor de todos os Teus servos que estão espalhados, Senhor, por este Brasil e por este mundo. Senhor, nos ajude a olharmos para as limitações que os Teus filhos tiveram nos dias do ministério em que exerceram, e nos ajuda, Pai, a colocar em prática a correção destes erros. Senhor, nos ajude, meu Deus, a entender que sem o jejum, sem a oração, Senhor, sem a santificação, meu Deus, sem a leitura diária da Tua palavra, a fé, ela não haverá de prosperar em nós. Os milagres deixarão de ser realizados. Ajuda-nos, Senhor, a perdoar os nossos irmãos, aqueles que nos ofendem, e ajude-os a nos perdoarem, para que possamos prosseguir nesta jornada como discípulos autênticos do Senhor, realizando a Tua obra plena, de forma plena, no nome de Jesus, Senhor. Nós te pedimos estas bênçãos e desde já te agradecemos. Amém, amém, graças a Deus, graças a Deus. Chegamos ao final do nosso programa, mas se Deus quiser, sábado que vem estaremos de volta para apresentarmos nossa próxima lição, cujo tema será Jesus e o Dinheiro. Você não pode perder. Amanhã pela manhã, ou melhor, domingo que vem, não é? Pela manhã, onde você estiver nos ouvindo, procure uma igreja, Assembleia de Deus, mais próxima de sua casa, para juntos estudarmos a lição As Limitações dos Discípulos. Estamos indo embora. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço do seu irmão Moisés Rosa. E viva Cristo, o Senhor! Acabamos de apresentar com Moisés Rosa Momento da Escola Dominical. Até o próximo programa, se Deus quiser.